gente, eu tô aqui me recuperando de uma gripe forte que me pegou aí semana passada e tô lutando, mas tá saindo, né? E assim, eu ontem até participei de um postzinho que colocaram lá no Amigos do SEC, num grupo que eu frequento no Facebook, e que eu achei bem interessante, que é um assunto que vira e mexe as pessoas vêm me perguntar, né? Porque o Moisés Ezagui há um tempo atrás levantou uma polêmica quando ele disse que a nossa essência pode morrer, né? E os diversos pesquisadores, o Valdo Vieira, inclusive, alega que não, que a nossa essência é imortal. A nossa consciência. Quando eu falo essência, eu estou me referindo à consciência, tá? Ao nosso, vamos dizer, nosso espírito, né? Então, eu, assim, desde a primeira vez que eu ouvi o Moisés Zagui colocar essa opinião, eu não fui contra, não. Porque, assim, quem consegue sair do corpo com uma certa lucidez e com uma certa frequência, que já vem saindo, né, desde de pequeno, né, a gente consegue perceber que nós somos corpos energéticos, né, e temos certeza disso, não assim em teoria, mas em percepção. Tanto na hora quanto a gente sai, que a gente consegue manter a lucidez da nossa consciência num outro tipo de corpo, você percebe que você vibra de uma forma diferente, que você é feito. Quando você está nesse outro corpo, no corpo astral, você consegue perceber que aquele teu corpo é feito de uma outra forma. É energia, porém essa energia está vibrando numa outra frequência, de uma forma diferente do que esse corpo aqui físico, quando a minha consciência está ancorada no corpo físico, vibra, tá? Então, quem sai consegue perceber isso mais claramente. A gente sente mesmo. É como se nós conseguíssemos expandir a nossa percepção e não é preciso nem visualizar o outro energeticamente, porque nós sentimos isso muito mais do que quando estamos aqui com a consciência nesse corpo mais denso. Bom, e aí o Moisés falou que numa explosão atômica, por exemplo, né, essa explosão, essa fissura nuclear poderia desestruturar as moléculas dos nossos átomos, né, de tal forma que nós nos desintegraríamos e perderíamos a consciência. Né? Isso aconteceria com o nosso corpo denso e com todos os outros corpos. Né? Eu realmente, assim, eu não sei se ele chegou a completar que a consciência também se desintegraria. Mas eu creio que dentro do que ele foi falando, creio que sim. Então, aí ficam pedindo a minha opinião, porque eu fico entre os pesquisadores aí, o Saulo também diz que não, Saulo Calderon, o Valdo diz que não, o Wagner Borges, né, diz que não também, que não é possível. Bom, eu vou partir do seguinte, gente, mesmo todo mundo que já pesquisou, que já foi lá fora e pesquisou, quando a gente pesquisa, quando a gente consegue sair do corpo, a gente vai lá fora e a gente entra em contato com espíritos, com consciências que estão a fim de nos auxiliar, né? E essas consciências, elas estão afinizadas conosco, né? A gente sai e a gente encontra aquele mesmo grupo de consciências que fazem parte da nossa, vamos dizer, família consciencial. Né? Então, as experiências que a gente vem passando, o que que a gente vem vivenciando juntos, quando a gente sai do corpo, a gente encontra essas consciências que estão conosco já há bastante tempo. Né? Então, são elas que vêm nos orientar. Mas ninguém está com a verdade absoluta. Né? Assim, há um consenso entre os diversos pesquisadores, mas se um se levanta e diz assim, olha, pode não ser assim, ninguém tem a verdade absoluta para contrariar, porque nós ainda não temos, nós estamos num campo que nós não temos como provar nada. A única coisa que nós temos certeza, e isso é unânime, e tanto
quem viaja, quem consegue ir lá no astral quanto aqui, é que nosso corpo é energético. Nosso corpo é um aglomerado energético, é uma configuração energética. Logo, essa configuração, por forças, por leis físicas que muitas nós desconhecemos ainda, pode se desorganizar. Né? Qualquer corpo está sujeito a leis físicas e muitas dessas leis nós não temos conhecimento. Agora que a gente foi descobrir aí essa partícula aí que eles estão estudando, que é a menor partícula, a gente não tem noção. Em termos de eletromagnetismo, a gente ainda está muito atrasado. A gente sabe de civilizações lá fora que conseguem utilizar essa força para mover veículos. A gente ainda não consegue nem utilizar, acho que nem 1/10 de tudo que está à nossa disposição. Então, com isso, eu acredito que tudo é possível, tá? Então, no caso de uma explosão nuclear, pode realmente haver uma desorganização estrutural nessa matéria aqui e que tenha repercussão nos diversos outros corpos energéticos. É possível, né? Porque eu não vou contrariar não tendo provas, né, concretas. A gente não tem como provar isso ainda. Nós não temos conhecimento suficiente para, em termos experimentais, para dizer é possível ou não. Inclusive, assim, eu acredito muito que exista realmente essa galera toda aí fora, nos auxiliando, olhando pela gente, tá? Consciências boas que estão querendo ver o progresso da Terra, né? E talvez até aquelas explosões atômicas que aconteceram aqui foram de certa forma permitidas para que isso pudesse ser estudado também, né? Porque cada planeta tem uma camada eletromagnética diferente. Então, o que de repente e reage às leis físicas de forma diferente. A gente sabe que é assim que acontece, né? Os fenômenos físicos, você modifica temperatura, isso vai alterando o resultado, vai alterando a reação. Então, talvez até tenha sido permitido que acontecesse o que aconteceu lá em Nagasaki e Hiroshima, para que pudesse ser estudado melhor o que aconteceria aos nossos corpos e à nossa consciência num caso de uma explosão atômica. Porque, assim, eu acho que o Criador não permitiria que isso fosse acontecer de uma forma desordenada, assim, sem haver um propósito, um controle, alguma coisa nesse sentido. Estou falando isso para poder acalmar, né? Muitas pessoas que eu sei que, assim, também me procuram dizendo que se a gente acabasse, para que a gente está aqui? Gente, olha só, isso não me aflige nem um pouco. Eu penso que nós somos uma criação, tá? Nós somos esse composto energético que vem se aglutinando aí milhões e milhões até formar uma consciência, né? E que se por um acaso, por um acidente, por um absurdo da humanidade, como foi feito em Hiroshima e Nagasaki, de repente nós formos desintegrados, isso vai voltar a reintegrar de novo. Talvez não volte com as mesmas experiências, com tudo que a gente vivenciamos. Vai voltar desde o ponto zero, mas vai voltar, né? Porque tudo se transforma, tudo vai de novo, vai renascer, vai voltar. Mas não necessariamente com todas aquelas experiências passadas. Eu sei que para muita gente isso desespera, então talvez seja um conhecimento que nós ainda não tenhamos capacidade de assimilar, de digerir. Imagina você pensar que de repente tudo que você aprendeu, todo o teu conhecimento pode de uma hora para outra acabar. Você, como essência, pode acabar. Muita gente boa aí vai pirar com isso, não vai conseguir trabalhar com esse conceito. Né? Então, o conceito da alma eterna e ela, vamos dizer assim, o que eu penso,
que em via de regra ela é eterna. A gente está aqui, a gente está crescendo, a gente está adquirindo conhecimento, a gente vai evoluindo, a gente vai encarnando em diversos corpos, em diversos mundos. Essa é a via de regra. Mas, como nós também somos seres pensantes, né? Nós possuímos a inteligência e utilizamos a inteligência de forma destrutiva pelo nosso próprio livre-arbítrio, e isso é permitido porque faz parte da evolução. Então, pode acontecer de uma inteligência resolver acabar com um bando de consciências aí, né? E existir conhecimento suficiente para isso. Desintegra, a energia toda se expande e depois ela volta de novo a se aglutinar. Talvez trazendo reminiscências, ou pela própria lei de atração, ela volte novamente trazendo toda a informação, porque hoje sabemos que uma minúscula célulazinha ali o DNA contém milhões de informações, mas nós não temos capacidade para afirmar nada, é assim ou é assado. Então a gente tem que respeitar as diversas opiniões. Algumas opiniões podem nos desesperar, como a do Moisés Ezagui, para quem não consegue trabalhar com esse conceito, que de repente pode acabar, isso pode ser desesperador. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que seguir aquela linha que nos traga conforto, gente. Independente de tudo isso, se nós vamos continuar, se nós podemos morrer de fato, o mais importante é que nós estamos aqui. Nós estamos encarnados aqui e nós temos uma vida aqui. Então, o propósito disso tudo é nós sermos a maior parte felizes aqui. Então, não adianta a gente procurar, se aquilo te traz uma certa angústia, simplesmente procura uma outra teoria, uma outra ideia que te traga conforto, né? Que você consiga entender aquilo e acreditar naquilo. Que é isso que vai fazer com que você se torne melhor e que você evolua. A gente fica querendo buscar a verdade, a verdade, a verdade, e a verdade no outro. A gente tem que encontrar a nossa verdade. É por isso que eu venho aqui falar para vocês. O mais importante nisso tudo, o mais importante é a gente ter a certeza que existe outro plano, mesmo aqueles que nunca viram, mesmo aqueles que nunca perceberam, né? Esse outro plano é real, é um plano energético que está vibrando numa outra dimensão. Algumas pessoas conseguem acessar esse outro plano, conseguem visualizar, conseguem interagir, e aí trazem algumas informações para cá. Mas essas informações que as pessoas estão trazendo, espíritos maravilhosos, espíritos que trabalham com pessoas encarnadas aqui. Eu ontem assisti a entrevista do Divaldo, olha que trabalho bonito. É um espírito encarnado, Divaldo, que trabalha com consciências desencarnadas que querem fazer o bem. Né? Então, o Divaldo tem essa conexão, diversas outras pessoas que conseguem essa conexão. O barato disso tudo é justamente a gente do lado de lá se relacionar com espíritos bons, com a galera do bem que está do lado de lá, doida para trazer informações boas para cá, para a gente ter uma vida melhor aqui. Então, assim, essas coisas de que do lado de lá, de como a gente vai viver do lado de lá, é secundário. A gente primeiro tem que se transformar aqui. Eu sei que a gente fala isso, parece assim historinha, mas é verdade. Você se transformando aqui, você transformando a sua vida melhor aqui, até a tua conexão melhora, você consegue ter contatos melhores. Quando você dorme, você se desdobra, você sai em projeção astral, você consegue se contatar com espíritos bons que vão aos poucos trazendo a verdade para você. A verdade que você tem amadurecimento suficiente para digerir, né? Porque não adianta nada de repente ser colocado de uma forma, você vê quantos milênios aí de humanidade nós temos para chegarmos até aqui e ainda não sabermos nada. É preciso que seja preparada. As consciências elas vão amadurecendo ao tempo. Então, assim, não vamos rechaçar qualquer ideia, né? Não vamos chegar e dizer, não é assim. Não, tudo bem para mim,
não é, essa não é a minha verdade, mas a gente não precisa agredir o outro, né? A gente pode trocar ideias, opiniões e aos poucos a gente vai amadurecendo, né? Diziam que a Terra era plana, hoje em dia viajaram, fotografaram lá de fora e comprovaram que ela era realmente esférica. Então a gente tem que, são conhecimentos que nos são trazidos aos poucos, né? E são ideias que faz a gente pensar e de repente até trabalhar dentro da gente com essa ideia, né? É lógico que assim o conceito de você continuar e você ser imortal e o Criador não permitir essa morte nos dá um certo conforto, uma certa tranquilidade, dizer bom, né? Mas, se a gente também for pensar, não, então eu vou trabalhar com esse conceito, então eu tenho que tornar as coisas melhores, eu também estou participando desse processo. E se uma guerra estoura, né? Então, a gente começa a trabalhar pensando em prol da gente e do outro, dos nossos descendentes, dos nossos filhos, dos nossos netos, da gente procurar realmente melhorar a vibração do planeta. E não adianta, a vibração só melhora quando a gente melhora também. Parece pouquinho que a gente faz, mas é verdade, né? Conforme a gente vai melhorando, a gente vai contagiando as pessoas que estão ao nosso redor e isso vai mudando. Eu sei que é difícil, né? É complicado, às vezes a gente está numa onda tão ruim, mas a gente não pode, a gente tem que ter consciência dentro da gente, que a gente não pode deixar se contaminar, que nós somos peça, cada um de nós é peça importante e fundamental na evolução do planeta como um todo, sabe? Nós somos importantes, nós temos uma força fantástica que nós ainda desconhecemos, é a força da união, da solidariedade, do amor mesmo. A gente trabalha muito pouco com a força do amor. E a gente precisa trabalhar com essa força, com essa energia do amor para gerar prosperidade para todo mundo. O mundo ainda está aí em miséria, em muita, muita confusão, porque a gente está deixando que os poucos que têm ganância ainda, que têm ambição, que não pensam no outro, estão vencendo, porque eles se unem. Já perceberam? Né? As pessoas que é um paradoxo. Ah, eles são egoístas, mas eles se unem, eles formam cartéis, eles formam monopólios, eles monopolizam a gente. Né? Então a gente tem que vencer isso tudo com a força do amor. É pouquinho que você faz, mas você está pensando no outro, você está se unindo com o outro, você está se preocupando com a dor do outro. É assim que a gente vai crescendo. Né? E você, quanto mais você entra nessa vibe, mais você se associa a pessoas que estão realmente com essa intenção, estão vibrando bem, estão sem ódio no coração, sem rancor, porque crise todo mundo está passando, principalmente nesse país, né? Essa confusão toda que tá. Mas a gente tem que passar por tudo isso com bondade, com serenidade, com paciência, entendendo também que o outro também está com problema, sem querer passar por cima, né, do outro. Então isso tudo é que muda a nossa vibração, né? E vamos pensar também, e se realmente acabar, você deixou um legado bacana. Vai que acabe, né? Vai que seja possível realmente e por um infortúnio essas pessoas aí, história, destruam uma parte, você viu, destruir a cidade lá, mas o mundo continuou, não acabou. Né? Então isso também pode acontecer novamente. Pela ganância pode estourar bombas atômicas aí em alguns lugares do mundo e o mundo não acabar. Mas as pessoas que estão lá acabarem, pode ser conosco. Ninguém está livre disso. Né? Então, assim, é uma possibilidade para a gente pensar. Não, nada é descartado, né? Mas eu sei que para alguns isso gera, assim, não cai bem, né? Mas eu sou adepta de ouvir o que todo mundo fala, não contrariar, eu vou estudando, eu vou pesquisando e vou me adaptando àquela situação, né? Vou pensando, bom, se realmente isso for possível, eu tenho que estar preparada, né, para isso acontecer. E a gente tem que
e nos transformando, nos adaptando. Ninguém sabe, na verdade, nada, nada. Os espíritos que vieram, que foram fantásticos, auxiliaram Kardec na codificação do espiritismo, passaram bastante coisa. Você vê, a Bíblia passou muita coisa mais velada pela época, a gente não tinha nenhum entendimento. Nenhum. Olha como as coisas que foram passadas na Bíblia, hoje você pega o livro dos Espíritos e compara com algumas passagens da Bíblia, é assim, está trazendo a explicação para aquilo que na época a gente ainda não tinha capacidade científica de compreensão. Então os espíritos vieram e alavancaram, né? Trouxeram um pouquinho mais de conhecimento em cima da Bíblia. Eles não contrariaram. É um pouco mais de conhecimento. Porque as pessoas que também que escreveram a Bíblia também estavam intuídas. Os espíritos que eram das consciências que estavam ao redor delas, intuindo para trazer um pouco de luz, de esclarecimento à humanidade, né? Aí depois os espíritos que trouxeram a revelação para Kardec. E outros estão trabalhando aí, trazendo aos poucos. E a gente ainda tem muita coisa para conhecer, muita, né? Então a gente tem que estar com a mente aberta, o coração principalmente aberto, tá? Não adianta nada a gente expandir a mente e não expandir o coração. A gente tem que estar com o coração aberto para ouvir todo mundo e encaixar dentro da nossa compreensão, né? E vai aos pouquinhos entendendo, compreendendo e crescendo com aquilo, ou escolhendo outros caminhos que te tragam mais conforto. Bom, eu acho que dentro dessa ideia aí, se podemos morrer ou não, eu trago esse conceito. Eu não rebato Moisés, eu acho que pode ser possível. Dentro do conceito de energia, tudo é possível, né? Nós ainda estamos engatinhando em termos energéticos, de aproveitamento de energia, imagina de poder de destruição, de desintegração, né? Então a gente ainda está engatinhando muito nisso. Então eu creio que possa ser possível, mas não estou dizendo com isso que é a verdade absoluta, tá? Acho que deu para vocês entenderem, né? Olha, gente, mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com a luz.